Oi galera, sejam bem-vindos aqui ao meu canal, O Olhar de um Cego. Hoje, para nós falarmos sobre o atentado de 11 de setembro de 2001. Quem não se lembra dessa data? Mas antes de começar o vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, assistam o vídeo até o final e deem um like caso gostarem do conteúdo. Solta a vinheta e vamos ao vídeo. Galera, eu já tava com saudade de gravar aqui pra vocês. Na semana passada, infelizmente eu não pude gravar, tive um pequeno problema, mas ainda assim, já estou aqui de volta para poder gravar pra vocês e com a história de um dos atentados que quem é mais antigo se lembra muito bem. Mais antigo não, Luiz Eduardo, foi em 2001. Então, 2001 para 2021. mas e a galera? Não é tão antigo assim não, 21 anos aí tá valendo. Mas tendo em vista que eu contei a história, por exemplo, da Copa João Avelange, que foi em 2000, então assim, inclusive quem gosta de futebol, vê lá a história da Copa João Avelange, onde inclusive meu canal se chamava ainda Visão sobre Futebol, só nível de curiosidade, mas enfim. Primeiro é preciso entender o porquê que esse ataque de 11 de setembro aconteceu. E aí eu decidi dividir essa parte do porquê em três partes. Na primeira, é preciso entender que o pessoal muçulmano segue muito à risca o Alcorão. Eles não gostam da cultura ocidental, não gostam que, inclusive, os países ocupam as partes consideradas sagradas pelos muçulmanos, que no caso é a Arábia Saudita, que inclusive levou, de certa forma, a ter uma certa simpatia pelo atentado que o Osama iria estar cometendo. Não diretamente, mas ok. O segundo fator que eu acho que vale a pena ser dito é que o pessoal oriental não gosta nem dos judeus. E para eles, quando o Israel, que é o que a gente vai falar, invadiu, ajudou os Estados Unidos na empreitada que nós vamos estar comentando, aí que o Bin Laden se enfureceu. Mas vocês devem estar pensando, mas o que aconteceu exatamente? O que aconteceu é que, por volta dos anos 79, lá no início da década de 80, a União Soviética já tinha instaurado um governo comunista no país, no Afeganistão e no Iraque. Então, os Estados Unidos deram armamentos, deram uma maior estrutura para que os grupos que eram contra o governo socialista pudessem combater esse governo. Não com o intuito de poder dar o melhor para a população, mas com o intuito da Guerra Fria que estava acontecendo, que era entre capitalistas e socialistas. E aí foi quando Osama Bin Laden entra nessa história. Nessa época, Osama Bin Laden estava vivendo sua vida normalmente, mas em certo ponto ele decidiu voltar-se para o islamismo, Isso aí foi quanto, mais ou menos? lá no início dos anos 80, onde ele conheceu o seu amigo, o Mohammed, que vai ser como se fosse uma das cabeças, junto com ele, no ataque de 11 de setembro. Que loucura. Quer dizer, isso não é nem o início, o que eu acho loucura mesmo é o ataque dos aviões. Então, né? Loucura que eu tô falando é isso mesmo, os ataques. De certa forma, sim. E aí ele foi convidado por esse amigo que já estava lá lutando para poder estar ali lutando. E aí tudo aconteceu de certa forma normalmente, como os Estados Unidos e como todo mundo queria. Mas no fim dessa guerra, os Estados Unidos não pagou os danos que foram provocados ao Afeganistão. Tudo bem que eles conseguiram tirar o regime socialista de lá, mas os danos foram muito grandes e que, inclusive, o país não se recuperou até hoje. Infelizmente, está encaminhando para uma outra guerra, que é quando o Talibã tomou o poder. Então, dá para se dizer que é uma nação muito instabilizada economicamente.
É nessa época que começa a guerra entre o Irã e o Iraque pelo petróleo, e os Estados Unidos também se envolveram nessa guerra, porque os Estados Unidos queriam tomar aquela região. E aí é quando também a Arábia Saudita entra, de certa forma, nessa história, que é quando tá tendo uma certa guerra ali, né? E aí Osama Bin Laden se convida, dá pra se dizer assim, para defender o território, junto com essa Al-Qaeda, que já tinha sido... Al-Qaeda. Eu acho que é assim. É Al-Qaeda. Com a Al-Qaeda, que já tinha sido criada. Mas o governo árabe saudita, eu acho que é assim que se diz, não aceita os serviços de Bin Laden e preferem que os Estados Unidos, junto com Israel, ocupem aquele território. É quando o Bin Laden, junto com seu amigo, se enfurecem contra os Estados Unidos e começam a querer a todo custo detonar os Estados Unidos. E aí, inicialmente, quem propôs o atentado foi esse seu amigo, Mohammed. E pensem, era o fim do mundo esse atentado, ainda bem que não aconteceu. Eles estavam planejando lançar 11 aviões. Jesus da glória. 11 aviões contra. A casa, um avião de cada vez. Cada edifício que eu tô falando é um avião que eles estavam pretendendo lançar. Contra a Casa Branca, o Pentágono, as Torres Gêmeas, matar o Papa, o Capitólio, que é como se fosse o poder legislativo do país, entre outros locais de importância nos Estados Unidos. Ou seja, como se fosse assim um apocalipse, dá pra se dizer assim. Ia acabar com os Estados Unidos. Ia. Mas eles decidiram que só seriam 4 aviões, porque nesse caso era mais seguro. Mas não pensem vocês que enquanto isso, o Bin Laden estava quietinho não, desenvolvendo seus ataques não. A folha deles era tão grande que eles já estavam desenvolvendo alguns ataques. Em 93 eles lançaram um carro-bomba contra a entrada do World Trade Center. Em 98 eles explodiram as embaixadas do Quênia, dos Estados Unidos, no Quênia, em Nairobi e na Tanzânia. Então já dava para se supor, e que inclusive na minha opinião foi um erro grotesco, com G maiúsculo, dos serviços de inteligência dos Estados Unidos não terem supostos que o que estavam Isso poderia acontecer, né? Sim, porque já estava ali muito claro, fora várias declarações. Só para vocês terem uma ideia, em 98 já tinha ali um estudo que indicava que essa organização, a Al-Qaeda, era um dos perigos muito grandes para os Estados Unidos, que era provável que um ataque aéreo estava sendo planejado. Em 99, outro estudo é publicado, indicando até alguns dos possíveis locais, entre eles a Casa Branca, o Pentágono, o Capitólio, entre outros locais. Além disso, dava para ter suposto que algo de estranho estava acontecendo, porque Osama Bin Laden, junto com esse seu amigo, bancou tudo e contratou, obviamente, vários terroristas. 5 para cada avião, no total 19, porque no quarto avião só iriam 4 terroristas. E aí, obviamente, eles precisavam do curso de piloto. E foi quando precisavam aprender inglês e do visto nos Estados Unidos, para evitar qualquer tipo de suspeita. E aí, inclusive, em 2000, os serviços da CIA e do FBI já estavam prevendo que algo do tipo estava para acontecer. Mas de acordo com, inclusive, o relatório final, que se instaurou daqui, eu vou chegar ali, uma investigação indicou que a precária comunicação dos serviços da CIA, do FBI, do governo, ocasionou esse atentado, e que inclusive o quase atentado... Subestimou os caras, né? Sim. Na verdade, talvez eu acho que foi um erro total, não foi subestimado, não. Eu acho que se isso estava previsto, por que não aumentou a segurança nos aeroportos logo nos anos 99? Por que não aumentou? Dava para ter sido evitado completamente se isso acontecesse. Inclusive, se eles tivessem estudado um pouco o sequestro do avião da VASP, que ocorreu em 87, talvez estudos indicaram isso, eles teriam conseguido evitar esse ataque de 11 de setembro. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. No dia 11 de setembro de 2001,
O primeiro voo, o voo 11 da American Airlines saiu... Aí eles desistiram por quê? Desistiram do quê? De fazer desses 11 aviões. Porque seria muito perigoso e o risco deles serem pegos seria muito maior. Então eles decidiram fazer só com 4 aviões. Foi por isso que eles desistiram de fazer. Glória a Deus. Pois é, o plano deles era assim, altamente insano. E aí, no dia 11 de setembro de 2001, o voo 11 da American Airlines decolou de Boston para Los Angeles, que era um voo de longa duração. Inclusive, eles escolheram os voos de longa duração propositalmente, para evitar que algo de errado acontecesse. Porque vamos pegar um voo de Brasília a Porto Alegre, o risco de acontecer algo fora do previsto que eles estavam querendo era muito grande. Então foi por isso que eles escolheram voos assim muito longos. E aí, às 8h20, os terroristas invadiram a cabine dos pilotos. Gravações nas caixas pretas de todos os aviões indicam que possivelmente os terroristas estavam com gases, com bombas de gases, com armas brancas que eles usaram para imobilizar alguns passageiros e também para conseguir mobilizar vários comissários de bordo para poder evitar que algo acontecesse. Inclusive foi a partir daí evitar melar os planos deles, né? Então, justamente isso. E aí, às 8h46, o primeiro avião é lançado contra a Torre Norte. Nessa hora, se bem que eu acho que vale a pena... Mas aí o voo estava cheio de passageiro. Sim, todos morreram. Por que eles não esvaziaram o voo, né? Como assim? Esvaziar como, gente? Como que... Você não percebeu que o pessoal lá das forças do FBI e da CIA estavam praticamente mais perdidos do que seguem tiroteio? Você não... E eles... entendi. Mas eles estavam no voo normalmente? Sim, como passageiros comuns. Foi depois e durante que o voo invadiram a cabine do avião. Já tava voando o avião? Já tava totalmente... Sim, entendi. E aí o avião foi lançado contra a Torre Norte a 820 km por hora. Ui. Alguns minutos depois, às 9h07, o voo 77 da American Airlines se choca com a Torre Sul. E às 9h37, o voo 155 da American se choca contra o Pentágono, o prédio da segurança americana. E às 10h07, o voo 93 da United Airlines cai numa área desértica. O plano deles não ficou ainda claro, né? O plano deles, de acordo com algumas fontes, era invadir a Casa Branca, mas foram desmentidos. Pesquisas indicaram que eles queriam invadir o Capitólio, que era como se fosse o Congresso Nacional aqui no Brasil. Mas, como esse voo teve um pequeno atraso, os passageiros foram avisados de que estava acontecendo um ataque terrorista. E já conseguiram ficar muito mais atentos e conseguiram enfrentar os sequestradores, que então decidiram jogar esse avião com todo mundo vivo, jogar o avião no chão. Foi isso que aconteceu. E aí os passageiros sobreviveram? Obviamente que não. Os terroristas jogaram o avião no chão, mãe. Entendi. E aí muita gente se pergunta, mas um avião seria capaz de destruir todas as torres? Então, um avião em si não destruiria. Primeiro que essas torres gêmeas foram feitas em 73 e estavam programadas para resistir a um ataque de um voo de um Boeing 707. Mas o fato do avião ter se chocado numa velocidade altíssima, os tanques de combustível estarem altamente cheios, fez com que o impacto destruísse a camada que protegia contra incêndios, e a partir daí o incêndio começou a destruir todo o prédio. Aí começou a ter uma bola de neve, que a parede começou a se inclinar, que as camadas de proteção foram se rompendo, até que os edifícios vieram abaixo, inclusive a Torre Leste, que acabou sendo impactada com todo o incêndio e com todos os destroços dessas torres. Foram cenas terríveis, Luiz Eduardo. Você lembra? Lembro. E até hoje passa reprisando nos jornais, né, mostrando. Inclusive vai ter até um documentário da Globo que vai falar sobre isso. Uhum. Horríveis as cenas, são horríveis.
Sim, e aí 2.980 pessoas morreram, entre eles, obviamente, os terroristas, todos os passageiros e o resto, 2.620 pessoas morreram tristeza, por né? conta, assim, lamentável, Muito triste. desses Mais que ataques. lamentável, muito triste, né? Desses ataques. A partir daí, os Estados Unidos, todos os voos comerciais nos Estados Unidos foram obrigados a não decolar, não poderiam decolar. Ou seja, mais de 200 voos aterrissaram ali nos Estados Unidos. E vários voos que tinham como destino os Estados Unidos foram desviados para o Canadá, que recebeu boa parte desses voos. O tráfego aéreo só voltou ao normal 3 dias depois, sendo que inclusive a Bolsa de Valores dos Estados Unidos fechou, algo que não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial, infelizmente. Também uma tragédia dessa fecha qualquer bolsa. Pois é. E também a partir daí foram feitas várias medidas antiterrorismo, tanto no Brasil, tanto no mundo. Além disso, nos Estados Unidos foi feita uma lei chamada Lei Patriótica, que tinha como objetivo impedir qualquer ato terrorista. Inclusive, essa lei é contestada por muita gente até hoje, mesmo com várias flexibilizações que ocorreram lá em 2015. Essa lei diz que o presidente poderá interceptar mensagens, poderá interceptar telefonemas de todo mundo suspeito, sem autorização judicial. Vários especialistas criticam essa lei porque dizem que estão invadindo a privacidade das pessoas, o que de certa forma não deixa de ser mentira, porque vamos pegar uma... Arruma teu óculos aí que tá caindo. Aí. Tá. Pode ter algo político pelo meio, podem Eu entendi. querer... Como no Brasil tudo, né, as pessoas se aproveitam, tipo assim, essa lei seria antiterrorismo, mas podem fazer Infelizmente. isso, né, usando o argumento de ser para essa questão. Além disso, o outro fator que começou a guerra no Afeganistão e no Iraque, procurando todos os terroristas que participaram dessa Al-Qaeda para tentar prender. Mas infelizmente os Estados Unidos usaram para poder obter a confissão dos acusados métodos de tortura. Entre eles, o que eu posso citar aqui é a simulação do afogamento. É nada mais que a pessoa fica deitada numa prancha, ou a pessoa bota um pano sobre a boca e o nariz da pessoa e bota água, ou seja, uma simulação de... Agora, Luiz Eduardo, vamos combinar. O que leva, né, não entender a cabeça de uma pessoa entrar dentro de um voo daquele ali, Não, e assim, aceitando, tipo, eles fizeram isso voluntariamente. Claro, é porque eles acreditam que fazendo isso, não sei, tem salvação, não sei como Então, pelo que eu pesquisei, quem acredita nessa religião pode me desmentir, o espaço de comentários está justamente para isso. Eles fazem esse tipo de ação. De confirmar ou não, né? Então, não é desmentir, é confirmar ou não. Eles fazem esse tipo de ação para obter a salvação de todo mundo, e porque para eles tudo que é sagrado, tudo que não é sagrado tem que ser violado. Inclusive, várias partes do Iraque comemoraram, a população em si, boa parte da população comemorou o ataque de 11 de setembro, com o argumento de que os Estados Unidos só estão recebendo o que fizeram com a gente o tempo todo, de impor a cultura ocidental no nosso país. Infelizmente tem gente que pensa assim, eles acreditam que estão salvando a alma das pessoas, inclusive, fazendo esse tipo de situação. Justamente. E aí, como eu estava dizendo, pessoal, várias ações foram tomadas, inclusive as coisas da tortura, e a principal que eu considero assim, que mudou consideravelmente foi a parte na aviação. Até então você poderia chegar 20 minutos antes no aeroporto de Brasília da vida, por exemplo, que poderia embarcar numa boa, não precisava passar pela identificação, não precisava passar por nada, era só embarcar ali. Tanto é que parentes poderiam levar a mala, era uma baoba absoluto. Inclusive, infelizmente, não se pode mais visitar a cabine por conta disso. A partir desse dia... A cabine só depois dos passageiros descerem. Pode visitar a cabine? Pois é. Mas... É só depois que o voo estiver esvaziado. Pois é.
Como eu estava dizendo, várias ações nesse sentido foram tomadas, como não pode levar líquido, porque já tentaram fazer alguns atentados, mini atentados com líquidos, né, com explosivos líquidos. Todos os objetos pessoais têm que ser revistados. E algo muito polêmico que acontece lá, mas que aqui não acontece, é um scanner que passa por todo o seu corpo, inclusive em um desses treinamentos, o funcionário passa por esse scanner, né? E ele teve o negócio que você faz xixi mostrado. E aí ele foi zoado pra cacete, né? O pi mostrado. Quando você fala assim. Sim. Como assim? Conta isso. Então, mostra tudo o corpo, só não seu rosto. Mas o resto mostra tudo. Tudo vezes tudo. Por isso que é muito criticado lá nos Estados Unidos esse sistema. E aí ele foi rebater o que os colegas começaram a zoar ele e ele foi expulso. Além disso, já tivemos várias situações constrangedoras. O fato de que uma senhora já foi obrigada a tirar a fralda, já foi obrigada a tirar toda o que ela usa, né? Pra poder ser revistada. Além disso, eles ficam observando todo o comportamento das pessoas. Se as pessoas ficam assim, se espreguiçando muito, se a pessoa fica balançando as mãos demais. Enfim, ou seja, é como não dá pra saber, algo imprevisível quando você entra ali no aeroporto. Então, além disso, outro fator que teve de mudança na aviação. Todas as portas das cabines têm que ser blindadas, a comunicação é feita só por interfone entre os comissários e o piloto. Não, o máximo que acontece é os comissários levarem algum alimento para o piloto na cabine. Ainda assim, o comissário liga para o piloto, que inclusive tem um olho eletrônico ali na cabine para que se ele possa ver quem está ali fora. E quando a pessoa digita aqui, mano. Vai, pode continuar, tava Tá. arrumando aqui. A pessoa digita o código na cabine, que tem um código agora para evitar isso acontecer, de alguém entrar, o piloto tem até 30 segundos para aceitar ou rejeitar. Caso a entrada da pessoa seja rejeitada, a porta não se abre. Foram essas e outras medidas que aconteceram. Agora diz aqui, Luiz Eduardo, o que aconteceu com o Bin Laden? Foi morto em 2011. Ele conseguiu resistir várias tropas, não só americanas, mas de vários E países. o parceiro dele? E o parceiro dele tá preso até hoje aguardando julgamento. Por que isso aconteceu? Porque várias das informações dadas por esse parceiro dele não estão sendo usadas no julgamento, porque foram obtidas através de tortura. Então, é como se fosse aqui no Brasil, pelo menos isso, né? Mas o Bin Laden foi morto por quê? Pelas tropas norte-americanas. Foi morto numa casa onde ele estava morando em 2011. O povo vivia falando, né? O Bin Laden foi morto, o Bin Laden foi morto. Aí quando saiu a notícia de verdade, as pessoas quase nem acreditam. Pois é. Enfim, mas isso aconteceu quando? Não me lembro datas não. Foi acontecendo, eu tô me lembrando aqui, vi um flashback aqui dos noticiários. Entendi. E aí foi mais ou menos isso que ocorreu. Boa parte dessas regras da aviação não acontece aqui no Brasil. Ainda assim, nós temos um sistema altamente rigoroso na aviação. Mas ainda assim, não chega nem aos pés do que é os Estados Unidos. Mas ainda assim, foi um ataque que mudou pra pior, pra se dizer assim, a vida das pessoas norte-americanas. Porque agora o combate a imigrantes é muito maior, inclusive o preconceito contra muçulmanos, contra essas pessoas aumentou consideravelmente. Além disso, como o governo aumentou o combate ao terrorismo, a violência de rua aumentou consideravelmente. Também como as pessoas ficaram muito inseguras na época de viajar de avião. Então o que aconteceu, nós tivemos uma crise semelhante à crise da aviação que está acontecendo nessa pandemia aqui, lá nos anos de 2001. A violência, ela nunca é boa, né? Porque sempre traz prejuízo para as pessoas. Infelizmente, mas eu acho que, sinceramente, matar o Bin Laden, me desculpe, mas eu acho que foi ideal, porque ele organizou tudo isso, ele causou a morte de todo mundo, eu acho que tá
certo, tem que matar o Bin Laden, sim. Mas a violência que eu tô falando é do ataque às torres gêmeas, de tudo, na história toda, entendeu? Na história do terrorismo todo. Desde o ataque às torres gêmeas até a morte do Bin Laden, tudo é ruim. Mas a morte... Tudo gerou, Luiz Eduardo, coisas ruins para a sociedade, para as pessoas. Pois é. Essa questão da morte, isso é um outro assunto que a gente não pode nem dar opinião, nem interferir. O fato é que, o que eu estou dizendo é que a violência trouxe prejuízo às pessoas. Sem dúvida. E eu não estou nem falando das 2.000 e tantas mortes que teve, né? Do ataque. Estou falando o depois, o pós. Sim. Você viu aí a crise que ocorreu nos Estados Unidos? Com certeza. Também essas novas regras, enfim, um monte de situação que ocorreu. É mais ou menos isso que ocorreu no 11 de setembro, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem ligados no meu canal, porque semana que vem tem mais. Tchau, galera.